turma, vamos agora para a nossa parte de África Antiga. E como eu falei, esse capítulo é realmente muito pequeno, então a gente vai ver ele todo nessa aula. A aula que vem fica só a nossa revisão para vocês se prepararem bem para a nossa prova. Tudo bem, turma? Vamos lá, capítulo 10, África Antiga. Primeiramente, o que é essa África Antiga? Porque a África é um continente. Do que a gente está falando aqui? A África Antiga que a gente está citando, em sua maioria, é uma África ali em volta do deserto do Saara, principalmente a África do norte da África, que fica ali perto do Mediterrâneo. Por que, professor? Não tinha... Não tem mais gente vivendo embaixo do deserto do Saara, mais pro sul, ali no meio, ou lá pro sul mesmo? Tinha. E, como eu falei, os romanos tinham certo conhecimento que tinha gente vivendo abaixo do Saara. Mas a gente não tem tantos relatos da antiguidade deles. Infelizmente não eram todos os povos que tiveram a tradição escrita e que até conseguiram preservar, os que tiveram conseguiram preservar a sua tradição escrita. Então, provavelmente, tinham muitos e muitos povos, mas a gente perdeu o conhecimento sobre eles, porque ou eles tiveram sua tradição oral, ou a tradição escrita não conseguiu sobreviver, e a gente não chegou a nós a informação. Esses que eu vou falar, se não me engano, se não me falha a memória, são todos do norte da África. Tô quase certo que sim, são todos do norte da África mesmo. E por causa disso, a gente tem mais informações, e por termos mais informações, está aqui para servir de exemplo para vocês. África Antiga. O continente africano era habitado na antiguidade por diferentes povos. Aí tem que pensar, gente, África é um continente. É errado chamar as pessoas de africanos. É que nem chamar um francês de europeu, porque europeu serve para o francês, serve para o inglês, serve para o português, serve para o espanhol, serve para o italiano, serve para o alemão. A gente está generalizando. É a mesma coisa, por exemplo, que é errado chamar uma pessoa que nasce nos Estados Unidos de americano. Ele não é americano. Ele é americano, mas o certo chama de estadunidense. Porque quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense. Americano, o brasileiro também é. Nós somos americanos. A gente nasceu no continente americano. O mexicano também é americano. O chileno é americano. Então, evitem isso desde cedo. Evitem generalizar um povo por causa do seu continente. Não falar, eu conheci uma pessoa asiática. Não, tenta descobrir o país que ela veio. O chinês não é igual ao coreano, que não é igual ao japonês, que não é igual ao vietnamita, que não é igual ao russo. O russo também é asiático, gente. A Rússia pega da Europa até a Ásia. Eles também são asiáticos. Então, certas coisas a gente tem que evitar, porque essa generalização, infelizmente, foi feita por muito tempo. E muito dessas generalizações, inclusive e principalmente da África, foi por causa de preconceito. Os europeus que começaram essa cultura de generalização e não se importavam em saber, por exemplo, de que país uma pessoa que nasceu na África vinha. Então chamavam genericamente de africanos. Isso é uma herança preconceituosa de uma época que já se passou, mas que a gente não deve esquecer para a gente saber que é errado e não repetir de novo. Por isso, vamos entender esses outros povos que tinham na África Antiga. Eles tinham modos de organização política e social diversos, esses vários povos da antiguidade. Neste capítulo, vamos estudar sobre alguns desses povos, entre eles os que formaram os reinos de Kush, Garamantes e Aksum. Aqui a gente tem uns monumentos construídos pelos habitantes do reino de Aksum,
no século IV. Século IV ainda é antiguidade. Eu acho até eles bem bonitinhos. Acho bem bonitos esses monumentos. Alguns deles, eles, se não me engano, são obeliscos. A função do obelisco é muito diversa, mas geralmente é uma questão muito mais cultural. Diferentes organizações políticas e sociais. Na antiguidade, o continente africano era habitado por muitas sociedades diferentes. Além dos egípcios, sobre os quais estudamos no capítulo 3 e 4, viviam na África Cushitas, Khoissans, Garamantes, Aksumitas e muitos outros povos. Um povo que vivia e que até ajudou Cartago por bastante tempo na guerra contra Roma foram os Númidas. Os Númidas eram os grandes cavaleiros da antiguidade. A cavalaria númida era invejável por Roma e por Cartago. E Cartago soube usar dessa grande qualidade dos númidas em montar cavalos a seu favor, principalmente Aníbal Barca, que tinha vários mercenários númidas no seu exército e usou muito eles para dar um sacode nos romanos. Havia diferentes tipos de organização política e social. Vamos ler o texto. Algumas sociedades africanas formaram grandes reinos, como o Egito, o Mali, Songhai, Oyo, Ashanti e Doamé. Outras eram agrupamentos muito pequenos de pessoas que caçavam e coletavam o que a natureza oferecia ou plantavam o suficiente para o sustento da família e do grupo. Mas todas, das mais simples às mais complexas, se organizavam a partir da fidelidade ao chefe e das relações de parentesco. Na África, esses vários povos tinham também diversos modos sociais de organização. O mais, digamos, antigo deles é o chefatura. O que é chefatura? É que tem um chefe e ele... É mais ou menos a ideia que a gente tem de chefe. O chefe é quem manda, quem organiza, o responsável por tudo. Era uma ideia bem simples, que veio em tempos muito antigos. A gente tem que lembrar que na África, ela é o berço da humanidade. Pela ciência, não estou entrando em questões religiosas aqui, pela ciência, o relato, a presença mais antiga de ser humano está na África. Então, até por questões lógicas, apesar que o ser humano foi para outros continentes, se expandiu e está presente em todos os lugares do mundo, sendo o berço, ali deveria ter uma boa concentração de seres humanos. E de fato tem. Por isso que a gente vê vários exemplos de povos africanos, na antiguidade e em todas as outras eras da humanidade. Nas aldeias, que eram a forma mais comum de os grupos se organizarem, havia algumas famílias, cada uma com seu chefe, sendo todos subordinados ao chefe da aldeia. Ele atribuía o castigo às pessoas que não seguiam as normas do grupo, distribuía a terra pelas diversas famílias, liderava os guerreiros quando era preciso garantir a segurança. O chefe era o responsável pelo bem-estar de todos que viviam na sua aldeia. Para isso, recebia parte do que as pessoas produziam, fosse na agricultura, na criação de animais, na caça, na pesca ou na coleta. As suas decisões eram tomadas em colaboração com outros líderes da aldeia, chefes das várias famílias que dela faziam parte. Várias aldeias podiam estar articuladas umas com as outras, formando uma confederação de aldeias que prestava obediência a um conselho de chefes. Essa mais ou menos funciona a chefatura que eu falei para vocês. De uma sociedade com uma capital,
no qual morava um chefe maior, com autoridade sobre todos os outros chefes, dizemos que era um reino. A grande característica do reino é ele tem sobre sua liderança, sem questionamentos, vários chefes que lhe obedecem. Um rei, ele não é um rei só de um povo sem uma organização interna. O rei, ele tem organização interna e tem seus nobres. Então, os nobres são os outros chefes que obedecem a esse grande chefe, o rei. Nele, aldeias e grupos de várias aldeias formavam partes de um conjunto maior. As formas de administrar a justiça, o comércio, o excedente produzido pela sociedade, a defesa, a força militar, a expansão territorial, a distribuição de poder eram mais complexas do que nas aldeias. Afinal, a gente está falando de um local maior, são mais pessoas. O rei tem que ter mais jeito para gerir tudo isso. Nas capitais dos reinos havia concentração de riqueza e poder, de oferta de alimentos e serviços, de possibilidades de troca e de convivência de grupos diferentes. Além das aldeias, das confederações, dos reinos, dos grupos nômades, que podiam ser tanto os pastores do deserto, como coletores e caçadores das florestas, havia sociedades organizadas em cidades, mas que não chegavam a formar um reino. Essas cidades geralmente eram cercadas, fosse de paliçadas, fosse de muros feitos de terra. Também eram centros de comércio, onde diferentes rotas se encontravam. Por trás dos muros funcionavam os mercados. Moravam os comerciantes e os vários chefes, que tinham diferentes atribuições e viviam em torno do rei. Neste capítulo, estudaremos sobre os custas, os garamantes e os axumitas. Na ilustração destas páginas que a gente está lendo, vemos representado um faraó Cushita, conduzindo uma cerimônia religiosa no reino de Cush. O faraó, título faraó, não é exclusividade do Egito. Se não me engano, eles criaram o termo faraó, mas outros povos também usavam. E geralmente o faraó, ele é um teocrata. O que é um teocrata, professor? É um rei que ao mesmo tempo ele tem um status divino. Ele não é visto só como uma pessoa. O faraó era visto como um deus vivo. E então meio que tá ali nessa coisa da teocracia. Aqui está o faraó de Cush. Vê como a ilustração mostra ele poderoso, com riquezas, com uma faraó também ao seu lado, com vários servos seguindo. Lá atrás, com construções, e o povo. O reino de Cush. As populações que formaram o reino de Cush viviam na região da Núbia, atual Sudão, desde cerca de 2500 a.C. Para vocês verem, muito tempo atrás. Vizinhos dos egípcios, os custas foram dominados por eles durante séculos, conquistando sua autonomia política no século 9 a.C., 900 anos antes de Cristo. Os núbios foram representados nesta pintura tumular egípcia, há cerca de 1500 anos atrás. Faraós e candenses. No reino de Cush, o poder político era compartilhado entre homens e mulheres. Aí estamos vendo um outro exemplo diferente de sociedade. Havia o faraó e a candense, que era geralmente uma matriarca respeitada na sociedade. Eles eram escolhidos por um conselho de chefes locais para governar, tendo que cumprir funções administrativas, religiosas e militares. O intenso contato entre custas e egípcios influenciou as trocas culturais entre esses povos. Um dos exemplos da influência egípcia no reino de Cush foi a construção de pirâmides,
para servirem de túmulo ao faraó e sua família. Viu? Uma coisa que vocês têm que ter noção, gente. Pirâmide não é invenção dos faraós. Não é invenção do Egito. Na verdade, a gente não sabe quem inventou a pirâmide. Porque, se a gente parar para pensar, como é o jeito mais fácil de construir uma coisa alta? Uma coisa alta você faz com uma base larga e vai diminuindo de tamanho. Vai diminuindo de tamanho. Você faz uma pirâmide. Naturalmente, o ser humano percebeu que fazer uma base larga e afinando faz uma construção grande que fica ali por muito tempo. Por isso que a gente tem a presença de pirâmides em várias sociedades, inclusive em sociedades que não tiveram contato. Por exemplo, temos no Egito, temos com os Cus e temos na América, com as astecas fazendo, com os maias fazendo. Então, a questão da pirâmide é impressionante, lógico, as construções, mas não é coisa de um povo só. E o que é esse matriarcado? A matriarca. É um modo de organização social e política com base na liderança de mulheres nas famílias, nas aldeias e nos reinos. Em Kush, a gente não pode falar que era patriarcado nem que era matriarcado. Era igual. A gente se escolhia um faraó e uma candence. Aqui, na imagem, temos o faraó e a candence. Os dois governavam em igual poder. E que é a matriarca? A matriarca é a líder do matriarcado. O patriarca é o líder do patriarcado. Patriarcado homem, matriarcado mulher. Mulheres nas sociedades africanas. As riquezas da África atraíam a cobiça de povos estrangeiros desde a antiguidade. No século XIV, com a invasão dos europeus, muitas sociedades africanas foram destruídas, assim como a natureza que foi explorada de maneira predatória. Século XIV, porque no século XIV os europeus não conseguiram dominar o continente africano como um todo. A dominação mesmo do continente africano aconteceu no século XIX. Os europeus, que tinham um modo de organização patriarcal, puseram seu costume os povos africanos. Com o passar dos séculos, a maioria das sociedades matriarcais da África praticamente deixou de existir, representando uma enorme perda cultural para a humanidade. Atualmente, em vários países africanos, intelectuais, ativistas e líderes comunitários têm feito esforços para incentivar o resgate do papel da mulher nas sociedades da África. Entre as ações, eles promovem encontros e palestras sobre o tema, difundindo a ideia de que as mulheres precisam recuperar suas raízes culturais, a fim de fortalecer sua influência política, familiar e social. Ou seja, essa cultura matriarcal foi muito prejudicada pela dominância europeia, e hoje pessoas que querem resgatar essas culturas também querem que essas culturas ajudem as mulheres a ter espaço nas suas sociedades. É interessante ver como outros povos que têm contato com a gente, mas têm suas raízes diferentes, viam os papéis diferentes de homens e mulheres, e apesar dessa destruição cultural que ocorreu com os europeus, hoje ainda tem gente que luta pela sua preservação e pela sua restituição. Lógico, a gente não vai ver, digamos, no Sudão, que é hoje o país que tem um território que era Kush, a gente não vai ver um faraó e uma candence. Mas a gente pode ver, com o passar do tempo, com as lutas sociais, com o discurso de cultura e de valorização das mulheres, a gente pode ver uma presidente do Sudão, ou uma criação de uma liderança feminina no Sudão para, digamos, ter um homem e uma mulher na liderança do país. A gente pode ver isso, porque está na cultura deles. É só eles resgatarem isso de volta. Mas logo, lógico, isso depende de muita coisa para acontecer.
O Reino de Garamantes. O Reino de Garamantes foi formado no século V a.C., por povos que viviam no deserto do Saara, na região da atual Líbia. Assim como a maioria dos povos do deserto, os Garamantes eram nômades e seminômades, e dependiam da criação de animais e da agricultura para a sobrevivência. Na época em que constituíram um reino, eles habitavam uma região próximo de alguns oásis. O que é um oásis? Pequenas áreas férteis com fontes de água em meio ao deserto. Um oásis é um poço, geralmente, de água potável, que em volta dele começa a ter vida vegetal e ele está dentro de um deserto. E esses oásis possibilitou o cultivo de alimento e criação de animais. Os Garamantes criaram um sistema subterrâneo de irrigação, que possibilitou sua sobrevivência em pleno deserto do Saara. Esse sistema, conhecido como Fogara, é utilizado até os dias de hoje pelas populações que vivem no deserto, principalmente nas regiões de fronteira entre Líbia e Argélia. Ao fotografia de uma fogagara em Timinomo, na Argélia. E o reino de Aksum? O reino de Aksum, eles eram habitados pelos Aksumitas. Eles criaram um reino no leste da África por volta do ano 50. Formado por vários povos, o reino de Aksum promoveu um intenso intercâmbio cultural que se refletiu em várias áreas, como na língua e na arquitetura. A localização de seu território era um ponto estratégico no comércio entre a África, Ásia e Europa. Os Aksumitas tinham moedas de ouro, prata e bronze, usadas nas trocas comerciais com mercadores do Egito, do Sudão e de países da Península Arábica, da Europa e da Ásia. Aqui temos um obelisco, daquele lá do início, de granito de cerca de 20 metros de altura, construído no século IV pelos Aksumitas. Esses obeliscos eram construídos para marcar o local de sepultamento dos reis. Era, digamos, uma pirâmide, mas não era dentro dele que se enterravam os reis. Era um marco para dizer que ali está enterrado um rei. A gente viu aquela imagem lá do início. E a gente chegou no final do capítulo. Falei que era pequeno. A gente agora faz essas atividades do livro em aula. E para casa eu vou passar o exercício de revisão que tem no livro. Que aí vocês já fazem ele. Na próxima aula a gente corrige todos juntos, com calma, para já fazendo uma outra revisão. E juntos vamos fazer a revisão da matéria da prova na próxima aula. Valeu, turma. Vamos lá para o nosso grupo.